Argumento recebe hoje Alan Titonelli Nunes, presidente do Fórum Nacional da Advocacia Pública Federal e do Simprofaz, Sindicato dos Procuradores da Fazenda Nacional. Nessa conversa com Márcia Semer, ele fala sobre a busca do Fórum em se legitimar como uma referência da advocacia pública para o meio jurídico e a de conscientizar o próprio advogado público de seu papel na estrutura do Estado e na sociedade. Está no ar Argumento, Advocacia Pública em Ação. Alan, é um prazer recebê-lo aqui no programa Argumento, um programa destinado a discutir e apresentar para a sociedade o trabalho da advocacia pública no país. Você é advogado federal, preside aí o Fórum da Advocacia Pública Federal. Eu queria que você começasse essa nossa conversa aqui contando um pouco para quem nos assiste quem compõe, quais são as carreiras que compõem a Advocacia Pública Federal. Obrigado, Márcia. Queria agradecer o convite de estar aqui na sede da APESP e nesse programa Argumento, né? E dizer que eu sou procurador da Fazenda Nacional, presidente do Fórum Nacional da Advocacia Pública Federal, que envolve diversas entidades representantes das carreiras da AGU. E entre as carreiras da AGU nós temos aí a carreira de advogado da União, carreira de procurador federal e a carreira de procurador da Fazenda Nacional e a carreira de procuradores do Banco Central. E o procurador da Fazenda Nacional, qual é a atividade específica para distinguir dos demais? O procurador da Fazenda Nacional tem a atividade de representar judicialmente e extrajudicialmente a União nas causas de natureza fiscal, né? E prestar também consultoria nessas causas e fazer a execução da dívida tributária da União. Vocês atuam diretamente junto ao Ministério da Fazenda, é isso? Isso, a gente atua diretamente ao Ministério da Fazenda. Alan, o Fórum representa essa gama enorme, né, de profissionais do direito que fazem aí todo o trabalho de defesa do patrimônio e do interesse público. Quais são hoje as principais questões que se põem para as carreiras jurídicas federais? Você poderia fazer um pequeno panorama e depois a gente vai esmiuçando um pouco. Lógico. Bem, primeiramente eu acho que muitas das causas do plano federal, elas também são causas também no plano da advocacia pública, seja nos estados, nos municípios. Sem dúvida. Primeira principal questão é uma identidade da advocacia pública como um todo, como função essencial à justiça. Qual o papel que deve desempenhar a advocacia pública federal, né, e dos estados e dos municípios diante desse espectro constitucional que o Constituinte traçou, colocando a advocacia pública no capítulo referente à organização dos poderes, então não colocou a advocacia pública dentro do Poder Executivo, colocou em um capítulo à parte, já que ela colocou a advocacia pública no capítulo 4. Então, desse título 4, nós temos o poder, na organização dos poderes, nós temos o poder executivo, poder legislativo, poder judiciário e temos funções essenciais de justiça. E dentro das funções essenciais de justiça, temos a advocacia pública. Então, um dos panoramas é essa concepção de advocacia pública dentro do espectro de função essencial à justiça. E nesse caminho, entre dos debates, é a questão do tratamento isonômico entre todas as funções essenciais de justiça, que nós temos nesse capítulo das funções essenciais de justiça, o Ministério Público, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública e a Advocacia estrito sensu, né? Temos também outras questões no que tange aos limites e parâmetros da discricionariedade do advogado público, né? Acho que essa é uma questão muito importante no que tange num debate muito presente no momento, numa diferenciação entre uma advocacia de Estado e uma advocacia de governo, né? Quais são os limites dessa independência, qual é a função precípua do advogado público nesse papel de representar judicialmente e extrajudicialmente os respectivos poderes, né? Eu acho que essas são as questões centrais, né? Fora as outras questões mais específicas de cada uma dessas carreiras. Esse trabalho de, vamos dizer assim, conscientização, né, do agente político, da própria classe, dos cidadãos com relação ao papel da advocacia pública, como é que ele vem sendo desenvolvido pelo Fórum, pelas entidades
que atuam aí na representação dos advogados públicos federais? Bem, eu acho que primeiramente a gente tem o viés estritamente, um viés histórico e um viés constitucional para fundamentar esse pleito, né? O viés histórico é que no Brasil Império e no Brasil República como um todo, as funções de defesa do Estado e função de defesa da sociedade, ela estava distrita a um único órgão, que na época do Império até chamava, mudou muito o nome, né? Mas chamou muito procurador da Fazenda Nacional, procurador dos feitos da coroa, mudou muito o nome, mas eram as funções típicas hoje da advocacia pública e do Ministério Público. A partir da República, né, nós temos a concentração de todas essas funções num órgão que era o Ministério Público como um todo, né, os procuradores da República, que foi até a Constituição de 88. E a Constituição de 88 ela travou um debate se esse papel de defesa do Estado e da sociedade ele poderia continuar sendo exercido por apenas um órgão, né, na medida em que foi verificado que muitas vezes havia uma incompatibilidade de defesa, né? Muitas vezes o Ministério Público deveria, em tese, participar na parte demanda ativa do polo da ação judicial, né, e na parte passiva por conta dos interesses conflitantes. E o Constituinte entendeu por separar, no caso, essas atividades de defesa do Estado e da sociedade. E a partir da Constituição de 88 criou a AGU para fazer esse papel de defesa do Estado brasileiro, mantendo a função do Ministério Público, o papel de defesa da sociedade. Só que nos atos das disposições constitucionais transitórias, o Constituinte permitiu que aquele membro do Ministério Público pudesse exercer suas atividades nesse novo órgão criado, o que demonstra claramente que o Constituinte queria um tratamento igualitário, não só no aspecto remuneratório, mas de prerrogativas. Porque então, quer dizer, quem era procurador da República, o que hoje a gente chama procurador da República, até 1988, né, para que as pessoas que nos assistem compreendam, faziam um papel tanto de promotor quanto de advogado do Estado. Exatamente. A partir daí, houve uma cisão entre as duas carreiras e o mesmo profissional podia optar se ele queria ficar no Ministério Público ou se ele queria compor a advocacia da União, é isso? Exatamente, exatamente. O que demonstra claramente, né, que não haveria motivo do legislador permitir esse ingresso nessa nova carreira se essa nova carreira tivesse prerrogativas ou remunerações inferiores àquela anteriormente existente. E, na verdade, o Constituinte veio apenas positivar o que já ocorria na prática, que a remuneração até desses profissionais, inclusive à época da criação da AGU, já existia o cargo de procurador da Fazenda e dos procuradores autárquicos, já percebiam uma remuneração, tinham prerrogativas isonômicas àquelas existentes ao Ministério Público. E hoje não é assim. Hoje há uma remuneração diferenciada e as garantias são diversas também. Exatamente. Não só no aspecto remuneratório, como no aspecto de prerrogativas, há uma inferioridade muito grande no que tange ao plano federal entre o Ministério Público Federal e a Advocacia Pública Federal. E por que há um entendimento aí dos advogados públicos em geral de que há uma necessidade de avançar, essa situação é uma situação de desequilíbrio e precisa se alterar? Você podia comentar um pouco isso? Eu acho que isso, acho que a parte também é uma parte importante constitucional histórica, né? Muito que já passei um pouquinho, mas eu acho que é importante sempre relembrar. Constituinte, ele na organização dos poderes e a organização dos poderes, ela sempre leva em conta o equilíbrio e a harmonia entre os poderes, fez uma criação um pouco até diferente do que a gente teve no mundo moderno, no que tange a organização dos poderes, por conta que a gente sabe que Montesquieu pregou, né, na sua doutrina uma divisão tricotômica, né, entre os poderes, né, poder executivo, legislativo e judiciário, né? E o Constituinte brasileiro inovou na Constituição de 88. Ele trouxe mais, hipoteticamente assim, vamos dizer, um poder, né, que é o capítulo referente às funções essenciais da Justiça. Não colocou esse capítulo dentro do Poder Executivo. E entre as funções essenciais da Justiça, nós temos o Ministério Público, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública e a Advocacia Stricto Sensu, né? E o Constituinte, quando colocou essas funções dentro do mesmo capítulo, ele não fez nenhuma diferenciação entre o exercício dessas atividades.
ele na verdade queria que essas funções, né, exercessem suas atividades tendo um equilíbrio, uma harmonia, para que a prestação jurisdicional e até a própria representação e até o próprio equilíbrio no sistema de freios e contrapesos pudessem partir um pouco também do exercício da atividade dessas funções essenciais à justiça. Alan, o ministro Toffoli defende esse ponto de vista de que a advocacia pública, assim como o Ministério Público e a Defensoria, no âmbito das carreiras públicas, né, não integrariam nem o poder legislativo, nem o executivo, nem o judiciário, exatamente em função da posição topográfica, vamos dizer assim, desses órgãos dentro da Constituição, concebidos como função essencial à justiça. A partir dessa concepção, não há um movimento, você poderia falar, ou na verdade há um movimento para o reconhecimento do caráter unitário aí da advocacia pública e a criação de uma lei orgânica nacional da advocacia pública, a exemplo do que existe também com a Defensoria Pública, né, que existe uma lei federal regulamentando a Defensoria Pública, que é um parâmetro para a própria existência das defensorias nos Estados-membros da Federação. Eu acho que esse tema é muito importante, esse tema tem sido desenvolvido entre todas as entidades da advocacia pública como um todo, e a APESP tem participado desse debate, né? E a gente fez esse caminhamento através de alguns debates junto com o coordenador da Frente Parlamentar em Defesa da Advocacia Pública, o deputado federal Fábio Tradi, né? E o deputado Fábio Tradi fez um requerimento para a gente debater no âmbito da CCJ uma lei orgânica da advocacia pública nacional. E essa lei orgânica trazendo alguns conceitos principiológicos, né, para definir, assim, em âmbito nacional, determinadas prerrogativas e determinados princípios que a advocacia pública como um todo deve obedecer. E nesse sentido, eu acho que a questão da discricionariedade técnica, nesse sentido a questão da independência do exercício das atividades, né, ela deve ganhar um ponto forte, né, no sentido de estabelecer um critério distintivo entre uma advocacia de Estado e uma advocacia de governo, que eu acho que hoje está muito bem claro que o que a sociedade quer é que a advocacia pública exerça um papel de defesa da legalidade e constitucionalidade dos atos públicos, né? Esse também é um assunto muito recorrente, né, nos debates entre advogados públicos e muito importante para nós que exercemos aí a atividade de advogados públicos. Essa distinção entre advocacia de governo e advocacia de Estado. Você poderia falar um pouquinho disso e nesse âmbito falar um pouco também da questão da pertinência da manutenção aí pelas advocacias públicas, ou pertinência ou impertinência, da defesa dos agentes políticos em juízo e fora dele aí? Eu acho que essa é uma questão muito sensível. Eu acho que ela decorre também desse papel um pouco de amadurecimento, até sendo repetitivo, né, do papel da advocacia pública como um todo para o país. Como eu havia dito, esse papel até em âmbito federal foi constituído com a Constituição de 88, né? Demorou um pouco até para a constituição da própria AGU, só em 1993, né? E nós, acho como um todo, a advocacia pública, temos refletido sobre esse papel de exercer uma advocacia de Estado, né? Eu acho que, num passado, acho que tinha essa vinculação muito efetiva entre o exercício da advocacia pública à administração, né, ao governo em que se fazia presente no momento. E eu acho que hoje determinadas garantias vêm fazendo um distanciamento e demonstrando o que o Constituinte quis quando incluiu a advocacia pública entre as funções essenciais da justiça. Ele quis criar um órgão para prestar assessoria ao governante e, ao mesmo tempo, preservar os direitos do cidadão, né, na medida em que vai caber ao advogado público exercer um controle de constitucionalidade e legalidade dos atos da administração pública como um todo. Então, acho que hoje essa ideia é muito bem clara, não só no sentido para a sociedade e para os próprios governantes, na medida em que eles próprios chegam até o advogado público
para perguntar, para dar uma solução para a execução e até mesmo uma orientação na elaboração da política pública. Até um tempo atrás, nós fazíamos associação do papel da advocacia pública muito ligado à defesa do Estado em juízo. Eu acho que isso tem evoluído. Sim. Hoje, o papel das consultorias são extremamente relevantes no sentido de fazer o aspecto preventivo das demandas, né? E até fazer uma orientação na medida de elaboração e execução de uma política pública de uma maneira a dar uma maior efetividade, né? De chegar ao cidadão como um todo de uma maneira mais próxima, de uma maneira mais efetiva. Hoje nós vemos essa preocupação da advocacia pública como um todo num papel de consultoria e o que ela pode avançar para o cidadão, né, como um todo. E relevante destacar o papel de combate à corrupção que a advocacia pública como um todo tem feito. Na medida em que ela faz o controle de legalidade e constitucionalidade dos atos, seja no aspecto licitatório ou numa consultoria como um todo, né, até numa própria opinião, num momento específico de consulta do governante ou o secretário, o ministro da pasta, né? Exatamente, a gente vê fazendo esse controle preventivo, né, da corrupção. E no plano federal nós temos avançado muito na AGU, né? Hoje, ano passado, inclusive, a AGU ganhou o prêmio Novário no que tange ao combate à corrupção, num programa que a AGU criou de fazer recuperação dos créditos naquelas ações de improbidade que houvesse condenação do agente público, né, por ato lesivo, né, pelo desvio de verbas públicas, né. E qual a maior dificuldade que as associações de classe têm enfrentado para apresentar esse ponto de vista para o governante? Porque a gente sabe que existe uma resistência grande ao reconhecimento dessa qualificação da advocacia pública. Mas se nós, como a gente estava comentando aqui, se nós formos olhar a Constituição ou se nós formos fazer um retrospecto histórico, quer dizer, todos os indicativos mostram a razoabilidade desse ponto de vista. Quer dizer, quais são, então, os entraves para que isso possa ser efetivado aí, do ponto de vista institucional? Eu acho que os mecanismos políticos eles têm outras motivações, né? Justamente de poder sempre estar fazendo controle dessas atividades, né? Na medida em que há uma autonomia, há um pensamento, né, que eu acho que até é um pensamento um pouco retrógrado, de que a instituição poderia alcançar voos próprios, não estaria sob o cerco, né, do poder executivo, e isso às vezes causa um processo de desconfiança no político como um todo. Mas na verdade a gente sabe que isso essa discussão acaba vindo à tona em decorrência do amadurecimento da advocacia pública e da visão de que isso pode ser muito bom para o país. Lógico que hoje a gente tem consciência do papel de cada uma dessas funções essenciais de justiça. A gente não está aqui para defender estritamente, no sentido imediato, todos os anseios sociais, entendeu? Mas, na medida em que a advocacia pública defende o patrimônio público, que é ligado ao interesse público secundário, ligado à questão de que esses atos não transbordem os aspectos legais e constitucionais, ele vai estar defendendo também o interesse público primário, que é o interesse da sociedade, preservando assim que os recursos públicos sejam executados sem que haja nenhum desvio e que chegue ao cidadão todas as execuções orçamentárias, né, e todas as imposições administrativas e legislativas do respectivo ente. Voltamos a apresentar Argumento, Advocacia Pública em Ação. Pensando na advocacia da federal hoje, essa advocacia ela está bem estruturada, ela conta com funcionários de apoio, enfim, que permitam ao desenvolvimento adequado do trabalho, da responsabilidade constitucional que tem essa advocacia federal? Márcia, infelizmente a advocacia pública federal tem muitos problemas, né? Hoje a gente tem enfrentado aí um quadro de uma falta total de carreira de apoio. Se a gente for fazer um comparativo, na AGU como um todo nós não temos nenhum servidor de apoio para cada
membro efetivo, né? E se a gente for comparar com a magistratura e o Ministério Público, cada membro da magistratura e do Ministério Público tem cerca de 19 assessores, né? Sem falar também no déficit também de estagiários também muito pequeno. E da estruturação física como um todo. Hoje a gente vê o sistema virtual da Justiça Federal crescer cada dia mais e a Advocacia Geral da União está muito atrasada no que tange a esse acompanhamento da Justiça Federal. Hoje a gente vê também uma briga no Congresso para criar mais tribunais federais e esdrúxulamente, vamos colocar assim, a gente não vê o mesmo crescimento por parte da Advocacia Pública Federal. Então, se a gente estiver preocupado com a prestação jurisdicional, cada vez em que tiver um aumento das varas federais e dos próprios tribunais, é necessário que também aqueles outros órgãos que atuam, né, na prestação jurisdicional também tenham crescimento. E aí não só a Advocacia Pública, mas a Defensoria Pública também, né? A gente também tem grandes problemas no que tange as instalações físicas. Instalações físicas, apesar de terem melhorado, muitas unidades ainda têm ainda diversos problemas com computador, necessidades básicas, né, do advogado público como um todo, né? E a gente brinca que, apesar de todos esses problemas, os resultados da AGU são super positivos, né? Se a gente pegar os dados de 2010 e de 2011, a gente vai ver que a Advocacia Pública economizou e arrecadou para os cofres da União cerca de 2,3 trilhões de reais, né, mais que o orçamento da União. Arrecadou cerca de 39 bilhões de reais em dívida ativa da União. Numa única ação no que tange ao crédito prêmio do IPI, foram economizados cerca de 300 bilhões de reais aos cofres da União. Então, na verdade, o que a gente vê são muitos colegas, né, de advogados públicos federais exercendo o seu papel com bastante eficácia, né, com uma capacidade técnica e para além daquelas deficiências existentes no órgão. Na verdade, o advogado público federal tem dado sangue pelo órgão e a gente não vê uma contrapartida da administração nas questões básicas, né? Não estou falando aqui nem no aspecto remuneratório, né? Mas nas questões básicas para atender... trabalho mesmo, exatamente, né? Para atender as necessidades do trabalho. A gente sabe que se essas necessidades fossem atendidas, nós teríamos uma capacidade de ganho, né? De trazer um retorno muito maior para os cofres públicos, né? Inclusive, né, a gente tem alguns projetos tramitando no Congresso, no que tange a criação de cargos, e até hoje, né, desde 1993, criada a AGU, todas as suas carreiras não têm todos os seus cargos providos, né, tem vários cargos ainda vagos, né, o que demonstra uma falta de planejamento da União para implementar aquilo que ela própria reconhece como necessário e efetivo para exercer sua atividade de defesa do Estado. Nós estamos aqui terminando o nosso horário de programa, mas antes disso eu queria que você desse uma palavrinha sobre aí a lei orgânica da Advocacia da União. Há uma conversa sobre uma nova lei orgânica para a Advocacia da União. Se vocês têm conhecimento desse documento e quais são as expectativas da classe para uma nova lei orgânica para os advogados da União. Bem, a gente teve um debate no passado, mas, assim, no atual momento, acabou chegando ao conhecimento das carreiras da AGU um projeto de lei complementar que tramita em segredo dentro do Poder Executivo. As entidades e nenhum membro tem acesso a esse projeto, né? O que tem ensejado muitas críticas à direção da AGU, né? E ao ministro da AGU como todo, que é o ministro Adams, né? As carreiras pedindo para ter vista do processo e participar de um debate democrático desse projeto de lei orgânica da AGU que está para ser encaminhado ao Congresso. Ele não é um projeto que vai alterar, não vai ser uma nova lei complementar, vai alterar alguns pontos da lei complementar, mas pelo que a gente viu, vamos dizer, extraoficialmente desse projeto, é um projeto extremamente nefasto para uma concepção de advocacia pública. Primeiro, porque ele permite que membros de fora da carreira exerçam atividades na carreira, então isso é um ponto extremamente negativo. Segundo, um outro ponto, assim, a olhos vistos, é a questão de que poderia, hipoteticamente, no que tange ao aspecto das consultorias,
o superior hierárquico, ao desaprovar um parecer, ele retirar aquele parecer do mundo, né? O que é totalmente antidemocrático, o que traz aí o aspecto da ditadura, né? Então, eu acho inadequado. Exatamente. No mínimo. Então, as carreiras da AGU têm feito um movimento para pedir acesso e fazer crítica a diversos pontos, mas principalmente esses 2 pontos. E eu trago exemplos claros de como esses pontos são extremamente nefastos. E também, principalmente, a falta do debate, a falta da transparência. Hoje nós estamos às voltas com a lei da transparência pública, né? E a lei da transparência pública ela estabelece que a regra é a publicidade, né? Lógico. E a exceção é justamente a reserva dos atos. Quero agradecer muito a sua entrevista aqui, dizer que foi muito esclarecedora, foi muito bom falarmos aí sobre as questões que envolvem hoje a advocacia pública. Quero desde já estender a minha solidariedade aos colegas da União, ratificando aqui que a transparência e a possibilidade de diálogo entre profissionais que ingressaram pela mesma porta na carreira pública é fundamental para a construção dessa carreira. Agradecer a todos que nos assistiram e convidá-los para que assistam o programa Argumento nas próximas semanas.